Chegamos no último vídeo do módulo 1, olha que coisa linda, do nosso curso Redação para Vestibular, o resumo e as dicas valiosíssimas para que a gente, parece bobeira, mas não é, melhore o nosso desempenho, certo? Se você ainda não curtiu, curta. Se você ainda não descurtiu, espere, assista até o final para ver se você realmente não gostou e dá o dislike, certo? Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, seja para odiar ou seja para amar. Liga aí a notificação para você saber o que você não deve ver, evitar ou o que você precisa ver, não é? Você ajuda a gente assim a bater as nossas metas e poder nos dedicarmos ainda mais a este curso e melhorá-lo, porque se você não comentar e não disser o que você está achando, a gente fica sem saber, não é? Não tem como melhorar ou desistir. Não, desistir jamais. Resumo, também, não vou já falar do resumo não. Se você não assina ainda, não contribui, veja na descrição como você pode fazer, quais são as formas aí que você pode assinar o curso, tem várias formas diferentes, com preços diferentes, que assim você tem lugares no grupo do Facebook, uma voz maior ou menor, acesso a materiais exclusivos e etc, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso resumão. Primeiro vídeo, no primeiro vídeo desse módulo, o que a gente viu mesmo? Olha aí na sua tela o que a gente viu. No vídeo do vídeo 1 deste módulo, nós vimos que escrever o texto argumentativo é diferente de conversar sobre um assunto polêmico, que os vestibulares têm critérios específicos para avaliar e que o nosso curso nós vamos ver como que se cumprem esses critérios e melhora a nota. No resumo do vídeo 2, o que a gente viu, né, no vídeo 2? Nós vimos que o texto argumentativo ele apresenta tese sobre determinado assunto. Essa tese ela é composta pela sua opinião e os porquês dessa opinião, né, a explicação disso. Nós vimos qual que é a diferença entre opinião e argumento. Agora você sabe o que é emitir uma opinião e argumentar sobre ele. E nós vimos qual que é a lógica da apresentação, da estrutura de apresentação do texto. No vídeo 3, nós vimos que o seu texto tem que ter determinado número de linhas, né? O texto dissertativo, ele tem geralmente uma média. Como que ele deve ser apresentado, se tiver que ter título ou não ter título, como deve aparecer esse título quando é necessário, quantas linhas deve ter cada parágrafo, se a gente deve evitar ou não a primeira pessoa, se deve buscar um vocabulário dissertativo, deve buscar um vocabulário dissertativo, e devemos evitar aí rasuras, deixar o texto limpo, etc. Nós vimos como funciona cada coisinha dessa passo a passo. Se tiver alguma dúvida, volta lá. Resumo do vídeo 4, em que nós fizemos o quê? Uma introdução sobre os tipos de argumentos que podem ser usados nos textos argumentativos, os prós e os contras de cada um deles, qual que é a força de verdade que cada um deles tem e como eles podem ser articulados no texto. Agora você sabe o que foi que nós vimos durante esse módulo todo. Se você ficou em dúvida, mas eu não lembro disso que viu lá no texto, professor. Volta lá para você ver, certo? Vamos ver algumas dicas então, né? Sobre melhorar aí o seu vocabulário. Não é só nem melhorar o seu vocabulário, né? Mas melhorar a sua fluência dissertativa. De tudo isso que a gente viu, né? O que a gente tira de lição? Que é preciso o quê? Melhorar a nossa capacidade interpretativa, nossa fluência argumentativa, criando aí uma coleção de argumentos. O que eu posso usar para defender minha ideia? Como eu faço isso? Professor, mas eu não tenho tempo. Muita questão dá mil coisas, não tenho tempo para isso. Ainda tenho que estudar aquelas equações de segundo grau. Sim, eu sei, eu já estive nessa parte, eu dou aulas, né, para o pessoal aí do ensino médio, eu sei como é que é. E cursinhos e etc. Tem gente até que trabalha, não tem muito tempo. Vou te dar umas dicas aí. O segredo é o seguinte, é juntar o útil ao agradável. Não vai ser muito agradável. O útil ao útil, né? Então, pensa aí, né? O que você precisa ler mais, né? Será que você precisa mesmo ler mais? Ou precisa ler aquilo que já tem que ler mesmo? Ler aquilo que a escola já vem trabalhando com você. Ler aquelas leituras que já estão sendo propostas, já estão aí, não é? Não tem que buscar outras coisas ainda e deixar essas para trás. Então coloque metas realistas, não é? Por exemplo, ler aquele um texto argumentativo por semana.
basta para o que você quer, será? Ler só um texto argumentativo por semana? Eu já te adianto que se você está querendo medicina, uma nota 1000, mais de 900 no Enem, né, chegar ali no topo das melhores notas, você precisa disso? Não basta ler só um texto argumentativo por semana. Você tem que ler mais, né? Você tem que abrir mão de certas coisas e focar em outras coisas, para além daquilo que você já tem de muita coisa para estudar, certo? Interpretação, para melhorar a sua interpretação. É na linha dos exercícios que nós fizemos durante esse módulo todo, certo? Você tem que analisar os textos, dos textos. Não basta só ler os textos. Pronto, acabou. Ah, li, beleza. Tem que fazer uma análise, ler mesmo com atenção, parágrafo por parágrafo, desvendar e anotar. Qual foi o tema tratado, não é? Qual foi a tese que esse texto argumentativo defendeu? Como que essa tese foi defendida? Quais foram os argumentos que foram utilizados, buscar as palavras que não entendeu, ou que achou mais difíceis, etc., de compreender na fluência do texto. Porque assim a gente passa para o próximo passo, para o passo 2, difícil falar, para o passo 2, da fluência argumentativa, certo? Então, interpretar a fluência, ganhar a fluência da argumentação. Você tem que fazer o exercício do texto que você leu, de qual estratégia que o autor se valeu ali, você gostou mais. Será que você consegue aplicar essa mesma estratégia para um outro tema? Então você está lendo e analisando, nossa, ele usou esse argumento para defender essa ideia. Será que eu posso usar esse argumento para um outro tema? Será que eu posso usar esse filósofo que ele citou para outro tema? E etc, né? Aquilo... Você pode aplicar isso a alguma coisa que ocorreu durante a semana, para ir pegando essa fluência de eu uso, né, determinados pensamentos para vários temas, vários assuntos a ser abordados aí, né? Nas redes sociais, nas conversas polêmicas e tal, você tem que tentar argumentar, sair um pouco da lógica que está tendo aí, imperando, de apenas do ódio, né? De apenas negar o que o outro disse, etc., e xingar e tal, e mandar. Não. Tenta argumentar. Entra nessa briga, mas entra para argumentar, para trazer alguma coisa que você defende o seu pensamento, né? Com um argumento, certo? E faz uma coleção de argumentos. Como que funciona essa coisa de colecionar argumentos? Sabe aquela aula de história, de literatura, de sociologia, de filosofia, quer ver o que serve mesmo para doutrinar? Não é. Tá? Para fazer você pensar sobre as coisas que acontecem no mundo e acontecem à sua volta, na sua vida. Você tem que aplicar esses conhecimentos. Ver aquilo só por ver para tirar a nota na prova não vai te valer de muita coisa. Então, você tem que ter sempre esse pensamento. Daquilo que eu estudei, em qual tema eu posso aplicar isso? Nessa semana o meu professor trabalhou com a gente, a Judith Butler. Eu concordo ou discordo e como que eu posso usar, concordando ou discordando, esse pensamento? Porque vale também aquilo que você não gostou, certo? Você pode pensar também sobre esse livro, não é, que eu estou lendo aqui para a aula de literatura, que é leitura obrigatória do vestibular. Será que eu posso usá-lo ele na hora de escrever alguma coisa? Né? Outra coisa que eu estou colocando na tela para você, nessas coleções de argumentos aí, para você ter bem em mente como você deve fazer. Então, olha só, faz uma coletânea, uma coleção de citações, tá? Como que vai ser essa coleção de citações? Você pode pegar um caderninho, eu prefiro caderninho do que fazer no próprio celular aí e tal. O pessoal gosta, vou abrir uma pasta aqui no Notas do celular e vou fazer aqui mesmo. Olha, tem várias coisas que estão relacionadas aí a escrever e escrever à mão. Você escrever à mão o seu texto na redação. Aqui, o seu jeito de escrever, a tua letra, etc., às vezes serve de gatilho para te puxar alguma coisa, alguma memória. Então você vai fazer um caderno em que você vai anotar, né, os pensamentos, as frases que foram interessantes para você, que você viu ao longo aí da sua semana, do seu dia, etc. No texto que você leu, nas aulas que você viu. Nossa, esse pensamento é muito interessante. Você pega esse caderninho, você anda sempre com você, com uma canetinha ali, anota esse pensamento. Tem que ser frases coringas, frase forte, curta, forte, que pode ser usada para várias coisas. Anotou, vai ficar anotando tudo que você vê na aula, aí é o seu caderno de anotação da aula.
Então, anotou aquela frase? Maravilha. Tenta aplicar as coisas que você está vendo no mundo que estão acontecendo. Certo? Tenta aplicar o texto que você vai fazer na aula de redação que você está fazendo aqui com a gente. Próxima frase que você viu que é interessante, anota na sequência dessa, mas toda vez que você vai anotar, você tem que ler as anteriores. E assim você vai decorando e ficando com aquilo guardado na sua mente. Isso é uma tática de um cara que recebeu nota 1000 em redações do Enem por 2 vezes. Nossa, 2 vezes, precisou 2 vezes de nota 1000. Porque ele fez para um curso, depois ele descobriu que não era aquele. E aí ele fez de novo, o Enem tirou 1000 de novo. E ele tinha ele fazia, né, essa prática aí. Ele tinha dificuldade, ele era de exatas, tinha dificuldade nessas partes de sociologia, história, e fez essa prática que funcionou muito para ele. Pode funcionar para você também, certo? Então essas são dicas que você pode utilizar para melhorar essa fluência, melhorar a sua interpretação, passar a escrever aos poucos um texto argumentativo que tenha mais a sua cara, não é? Apesar de a gente passar muitas fórmulas, mas vai ter a sua cara, porque é você que está escrevendo. E você vai lançar mão dessas coisas que às vezes parece difícil no começo ganhar toda essa fluência, esse vocabulário, mas com o passar do tempo, com essa dedicação, você consegue, ok? Então, olha só, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado se você curtiu, se inscreveu, se você já participa dando aí o seu apoio ao nosso canal ou assinando o curso, certo? E agora vamos ver o que nós veremos no próximo módulo, certo? No próximo módulo, o que a gente vai ver? Nós veremos o seguinte, ó, olha aí, vou jogar na tela que fica mais fácil para você perceber. Veremos como interpretar uma proposta de redação, o que os principais vestibulares esperam do seu texto, quais as diferenças de critérios de avaliação entre cada vestibular, como que isso modifica a sua forma de escrever, quais estratégias podem ser utilizadas para você se sair bem na maioria desses vestibulares, para escrever em todos bem, em todos eles. Tem como você fazer aí algumas táticas para que você junte, né, características em comum e faça pequenas adaptações para que se saia bem na maioria deles. E nós nos sairemos. Ok? Muito obrigado se você assistiu, muito obrigado por estar aqui conosco. E lembre-se, apoie, curte aí, discute, comenta, inscreva-se no canal, ligue as notificações de novas produções, de novos lançamentos aí do canal para você ver as nossas lives e associe-se, faça uma inscrição, assine o nosso curso de uma forma que você nos ajude, que você recebe mais material, mais coisas exclusivas aí dentro do grupo e participa de uma forma mais interessante, aquela que cabe nos seus objetivos, ok? Nos vemos no próximo módulo, certo? Vamos começar a tratar aí dos vestibulares específicos e seus critérios. Um grande abraço e até o módulo 2.